para ti, sim. Prenda os nossos pensamentos ao Senhor, ó Senhor Jesus, nos ilumina, Senhor, por meio da tua palavra, ganha o nosso Senhor Jesus, usa-nos conforme o teu querer, Senhor Jesus, ó, nós não temos nenhuma suficiência, não temos nenhuma capacidade, ela vem de ti, Senhor Jesus, queremos ser os teus instrumentos, queremos ser os teus canais, por isso perdoa os nossos pecados, queremos nos humilhar diante das tuas poderosas mãos, Senhor Jesus, ó, para que o Senhor realmente, ó Senhor Jesus, ó, possa nos usar. Louvado seja o teu nome. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor Senhor Jesus. Jesus. Amém. Amém. Vamos estar sobre esse tema. A cura do aleijado e o poder do nome de Jesus. Amém. A cura do aleijado e o poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. E o poder do nome. Amém. Senhor Jesus. Essa semana nós estamos desfrutando do capítulo 3 de Atos, né? Sim. Como estamos lendo o livro de Atos na sequência, então nós chegamos ao capítulo 3. Amém. E já viemos desfrutando aí, né? Quarta-feira, Sim. já desfrutamos também na Serradinha, quinta-feira, Amém. e hoje também, de novo, Amém. né? O Amém. Senhor De novo, aleluia. vem falando a nós sobre Senhor Jesus. esse episódio aqui. Senhor Jesus, Amém. como nós já desfrutamos antes, né? Quando o Senhor Jesus ele foi ascendido ao céu, subiu, ficaram somente os discípulos, né? Sem a presença física do Senhor. O Senhor veio por um momento, ficou mais 40 dias ali falando coisas concernentes ao reino, Sim. mas depois ele subiu aos céus e os discípulos agora deveriam continuar essa jornada. É verdade. Mas Jesus já tinha falado para eles, né? Pedro, no caso, foi chamado para ser pescador de homens. E o próprio Senhor Jesus disse aos discípulos, deu uma comissão a eles, para que eles fossem e pregassem o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, né? E todo aquele que crer, né, e for batizado será salvo. Verdade. E no nome dele expulsariam demônios, né? Curariam, né, pessoas, falariam novas línguas. Verdade. Se bebesse alguma coisa mortífera não ia acontecer nada. Ou seja, o Senhor revestiu eles de poder. Sim. E tudo isso que o Senhor falou, no livro de Atos, nós vemos isso se concretizando, né? E esse capítulo 3 é uma concretização do que o Senhor falou sobre curar os enfermos. Verdade. Deus deu a alguns ali o dom da cura. E nós percebemos isso em Pedro, né? Nós percebemos isso em Pedro, que ele de fato tinha o dom da cura. Embora estivesse aqui Pedro e João, Pedro aqui foi usado para ser bênção na vida daquele aleijado. Então vamos ver Atos 3, a partir do versículo 1. Minha versão aqui é um pouco diferente. Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Senhor Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, nós vemos que Pedro e João ainda eles estavam seguindo um pouquinho do sistema ali judaico, né? Eles de 3 em 3 horas eles tinham esse ritual de fazer uma oração, de subir ali ao templo, né? Às 9 horas, depois aqui nós vemos já às 3 horas, né? Eles tinham essa prática. Mas essa prática também, embora viesse lá da tradição passada, mas nós devemos louvar o fato de eles serem homens pontuais de oração, né? Então eles se reuniam para orar, o povo judaico tinha esse costume de orar 3 vezes ali ao dia, e Pedro, ainda mais João, estava indo lá ao templo na hora da oração, justamente para orar. Então o primeiro ponto que nós percebemos aqui é o comprometimento com a oração. Eles estavam comprometidos com a oração, e é por meio da oração que Deus ele consegue fazer muitas coisas, né? A Bíblia diz: o que o homem ligar na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. Então veja que é a terra que dá o primeiro sinal. Se ligar, lá o céu vai corresponder. Se não ligar, também lá não vai ligar. Deus ele é todo poderoso, ele quer fazer todas as coisas. Mas ele conta com um povo aqui na terra para orar segundo a sua vontade
e assim fazer a sua vontade. Amém. Eu estava lendo aqui uma passagem sobre esse capítulo, e no livro que eu estava lendo, diz que um rapaz perguntou a Spurgeon, que foi uma pessoa bem conhecida no meio cristão, ficou bem famoso, e perguntou a ele: Spurgeon, qual é o segredo do seu ministério? Ele disse assim: eu trabalho de joelhos, meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Então é muito interessante isso. Por quê? Porque ele disse: olha, para que eu possa, o Senhor me abençoar tanto no meu ministério, né, e eu ter tantos frutos e tudo isso, não é de mim mesmo, porque eu estou dobrando os meus joelhos, né? Eu trabalho de joelhos. Então isso mostra o que, irmãos? Que é por meio da oração que Deus pode fazer grandes coisas, né? Verdade. É por meio da oração que Deus, ele realmente pode trabalhar. Amém. Esses grandes homens de Deus que tiveram notoriedade assim, na história, né? Que você lê as biografias, foram certamente homens que foram assim se entregando cada vez mais ao Senhor Jesus. Então Spurgeon chegou a dizer que o seu quarto de oração, o momento de oração ali, valia mais do que toda a sua biblioteca, porque só o conhecimento em si não é suficiente, né? Esse conhecimento precisa se tornar vida, e a oração também precisa de fato complementar. Então estava ali um rapaz aleijado, né, de nascença, Senhor Jesus. Amém. E as pessoas pegavam e colocavam ele na porta do templo para pedir esmola. Como nós já falamos, né? Foi um lugar ali estratégico, porque as pessoas que iam para o templo certamente tinham ali provavelmente um coração mais amolecido para ajudar as pessoas. Verdade. E aquele aleijado ficaram ali por muito tempo, né? Sempre naquele costume. Senhor Jesus. Amém. Mas um dia aconteceu algo diferente na vida dele. Glória a Deus. Amém. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas não sei quantos anos ele passou ali, né? Mas um dia aconteceu algo diferente. Ó Senhor Jesus. Amém. Porque dois homens de Deus passaram por aquele lugar. E ele pediu esmola àqueles dois homens de Deus. Sim. Que não tinham o que ele queria Verdade. naquele momento. Não tinham o que ele estava pedindo, que Mas era tinha o que esmola, né? precisava. Mas tinha o que ele precisava, de Ó, fato. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, glória a Deus, né? Porque com certeza Deus também já assistia a história daquele aleijado. Nós não compreendemos muitas coisas, não sabemos o porquê, né, de muitas coisas, mas Deus, ele é soberano. Amém. E ele sabe por que uma pessoa nasceu daquele jeito, ele sabe porque ele tem todas as respostas. Verdade. Nós não podemos cravar e dizer uma resposta específica, né? Porque cada caso é um caso. Então, mas Deus é soberano. Amém. E certamente Deus lá do céu já tinha também visto esse aleijado, né? Porque Ele nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Verdade. E aqui tinha algo planejado para ele. Amém. Com certeza, ele era uma pessoa já triste, cabisbaixa, né? Um aleijado, dependente quase totalmente dos outros ali, porque tinha que ser carregado. Ele era levado lá para a porta. Mas um dia, Senhor Jesus, Houve um dia. ó Senhor depois. Jesus, Amém. versículo 3, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Versículo 4. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Amém. Senhor Jesus, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Quando o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecia. Ó Senhor Jesus. Então, glória a Deus, irmãos, que esses homens estavam cheios do Espírito Santo e ali eles puderam operar um milagre, já se concretizando, né,
algo que o Senhor já tinha falado, que no nome dele ele poderia operar milagres, né, sinais. E Pedro recebeu esse dom da cura e ele realmente pôde operar isso. Verdade. Então o Smolé queria algo que supriria ele por um momento, mas depois acabaria, e ele acabou recebendo algo que permaneceria por toda a sua vida, Amém. que era a restauração das suas pernas. Então, glória ao Senhor Jesus por isso, né? Amém. Deus realmente, Ele nos recompensa, Ele nos dá algo assim, maravilhosamente, muito mais do que nós podemos imaginar. Verdade. Deus deu àquele aleijado algo que ele não poderia imaginar, né? Como? Nasci de nascença, como eu posso, né, andar? Mas o Senhor Jesus restaura. Restaurou ele, como restaurou os cegos. Então, glória a Deus por isso. E nós estando no caminho do Senhor Jesus, né, junto com os irmãos, isso nos traz também cura, isso nos traz salvação, né? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ter um olhar profundo e espiritual. Então, mesmo que aqui tenha sido algo físico, nós podemos trazer para o lado espiritual. O que seria um aleijado espiritual? É aquela pessoa, né, que não anda, né, que está paralítica, ela não se move, ela não participa do mover da igreja. Então é como se fosse de fato ali um aleijado, né? E às vezes sobrevivendo, entre aspas, de esmolas, de migalhas, mas Deus, Ele quer que essa pessoa levante e ande, né? Então a importância de nós também encorajarmos os nossos irmãos, né, que estão aleijados, e nós também estamos no lugar ali na comunhão, porque o aleijado foi colocado à porta do templo. Se ele estivesse em outro lugar, eles não iam encontrar talvez Pedro mais João, mas Pedro e João iam era para o templo. E ele estava no lugar correto. E também na hora certa, né? Na posição. Então Pedro mais João disse assim: olha, rapaz, olha para nós, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, né? Levanta-te e anda. Senhor Jesus. E aí, irmãos, qual é o mais precioso? É o nome de Jesus ou é o ouro e a prata? O nome de Jesus. É o nome de Jesus, né? É o nome de Jesus. Alguém pode pegar Apocalipse 3:8, deixa marcado aí. O nome de Jesus E ler para nós. O nome de Jesus. O nome salva, o ouro e a prata não salva. 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Amém. E ninguém a porta fecha. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Aleluia. Jesus. Aí foi Deus falando à igreja em Filadélfia, né? Sim. Deus conhecia as obras dela e disse que ela tinha pouca força, né? Tinha pouca força. Mas vemos aí que ela guardava a palavra de Deus. Sim. E não negava o seu nome. Verdade. Isso que é o mais importante. Pouca força, nós podemos ter poucos recursos materiais, né? Pouca estrutura financeira. Sim. Mas uma coisa primordial, que é o nome do Senhor Jesus. Não adianta termos né? Não adianta ter um templo muito chique, de ouro, de prata, tudo belíssimo, mas não ter ali o poder e a autoridade do nome de Jesus, né? Não ter a palavra viva e eficaz habitando nos corações, né? O Senhor, Ele olha para dentro de nós. Sim. Nós somos templos do Senhor. Amém. E Ele quer de fato que nós estejamos confessando o seu nome. Sim. E guardando a sua palavra. Amém. Pedro não tinha ouro nem prata, mas tinha algo muito maior, né? Que podia de fato dar salvação. Infelizmente, muitos hoje se perdem na busca do ouro e da prata e menospreza, né? Não dá muito significado ao nome de Jesus, à pessoa de Jesus. A Bíblia diz que já naquele tempo muitos tinham como deuses, como Deus, o seu próprio ventre. O que é isso? O seu sustento, a sua comida, né? Ah, o meu Deus é o meu dinheiro. E muitos aí se perdiam, né? Na busca desenfreada. Vamos abrir esse paralelo, vamos pegar 1 Timóteo 6 a 10. 1 Timóteo 6 a 10.
Ó Senhor Jesus, aleluia. Capítulo 6, versículo 6. Quem pegou pode ler. Amém. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O versículo 6. Não é não? É não é Timóteo? 6, versículo 6. Ou é versículo 6? Capítulo 6, versículo 6. É de estava fato, no... sim. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e conosco cobrimos, estejamos com isso contentes. Amém. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas consciências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da consciência. Ó Porque o Senhor. amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ó Senhor Jesus, se atormentaram. 17 e 19 diz assim: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, aqui, né, Paulo ele fala, direcionando ali para alguns irmãos que estavam sob o cuidado de Timóteo, pedindo para que Timóteo orientasse a eles, para que eles não ficassem na busca desenfreada por dinheiro, né, por riqueza, porque muitos, quando querem isso, acabam caindo em ciladas, ciladas levando a questão da desonestidade, né, do roubo, do furto, e aí, como disse assim, e se atolam na ruína e na completa desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O dinheiro em si, né, ele está lá neutro, mas a questão é o nosso coração, né? O amor ao dinheiro faz famílias brigarem, né? Faz pessoas que são unidas se desunirem, porque por causa do amor ao dinheiro. Então a própria Bíblia já está aqui avisando: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se é a raiz, muitas coisas às vezes podem estar, ter lá, né, no mais profundo, o amor ao dinheiro como motivo de males, né? Corrupções, como a gente vê em várias esferas. Então, realmente, tudo isso é o amor ao dinheiro, faz as pessoas matarem, roubarem, né, praticarem muitas coisas. E nós, aqui ele diz que nós precisamos estar contentes, no versículo 8, né? Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e vestir. Ainda nesse mesmo intuito, vamos pegar Provérbios 30, o versículo 7 a 9. Provérbios. 30, 7 a 9. Senhor Jesus, amém. Quem pegou pode ler, pode. 30. Duas coisas te peço. Está certo, né? Amém. Tá certo, né? Amém. Não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Amém. Amém. Para não suceder que estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Amém. Então, esse versículo aqui, Salomão, ele diz para Deus, né? Deus, não me deixe viver nem em extrema pobreza, nem em grande riqueza, mas conceda-me o que for necessário, né? É o que nós estamos desejando, né? O pão de cada dia, a oração que o Senhor Jesus ensinou, né? Porque aqui ele mostra os perigos. Quais são os perigos? Para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou, passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Claro que aqui são extremos, mas de fato isso acontece, né?
Alguns, por terem muitas riquezas, acham que não depende, não precisa mais de Deus. Ele já é autossuficiente, ele tem seguranças ao seu redor, ele tem, né, as melhores comidas, os melhores lugares para viajar, então ele se acha independente, né, por ter muitas riquezas. E aqui no outro caso extremo é de não ter nada e acabar cometendo assim, delitos para tentar sobreviver, né? Porém, irmãos, no Novo Testamento nós vemos que pela experiência do apóstolo Paulo, é o próprio Deus também que sustenta, né? Vamos ver agora Filipenses 4, versículo 10 a 12. Filipenses 4, 10 a 12. Quem pegou pode ler. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, certo? Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Amém. Tudo posso. Senhor Jesus. Tudo eu posso. Então Paulo disse aqui que ele aprendeu a viver satisfeito, contente em toda e qualquer situação. Ele sabia bem o que era passar necessidade, como também ele sabia bem o que é andar em fartura, né? Ele aprendeu o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu leio esse versículo e eu vejo o contexto, eu diz assim, tudo passo, né? Tudo passo naquele que me fortalece, porque ele passava por tudo isso, mas Deus é quem fortalecia ele. Tudo posso passar, porque ele me fortalece, né? Então o apóstolo Paulo, ele sabia estar contente nas duas circunstâncias. Nós, né, às vezes só ficamos contentes quando temos a fartura, né, a abundância, e ainda quer mais. Mas no momento da falta, é difícil, né, o cristão se alegrar e estar contente. Mas, dependendo do nível de fé e confiança em Deus, né, ele de fato pode viver sobre os milagres do próprio Deus. E Paulo foi assim. Então Paulo aqui estava agradecendo, né, aos filipenses, porque ele viajava para outras igrejas e às vezes ele tinha necessidade de suprimento, né? Ele não tinha um salário fixo. Então essa igreja aqui se associou com Paulo e pegava e enviava ofertas para Paulo. E Paulo agradecia muito, porque eles estavam aumentando também o crédito deles ali no céu, né? Eles estavam juntando tesouros no céu, quando ele estava também ajudando ali Paulo. Então, graças a Deus por isso, irmãos. Graças ao Senhor. E claro que nós precisamos sempre buscar sem ambição, né? Mas buscar o melhor, porque é necessário, né? Estudar, se profissionalizar, tudo certinho, mas nunca abandonar o Senhor Jesus e nunca deixar que isso seja um empecilho para nós servir a Deus, né? Nós temos que conjugar, temos que associar tudo isso, estudar, trabalhar, fazer nossas coisas, mas nunca deixar de servirmos a Deus. Amém. Nunca deixar que isso abafe o nosso serviço a Deus. Então vamos voltar lá para Atos 3, e lá no versículo 8 nós vemos que de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Amém. Amém. Então Pedro e João, eles fizeram o papel aqui do bom samaritano. Eles não passaram de largo, como o levita e o sacerdote naquela história, né? O rapaz estava ferido, jogado lá no chão, né? Sangrando. Passou o levita, né? Que ia servir, passou o sacerdote, né? Um homem de responsabilidade lá, mas não, vou para o meu culto, vou me atrasar.
né, a religiosidade impediu de ajudar o ferido. E daí vem um samaritano, um bom samaritano, e quando vê, para, né, e ajuda aquele ferido, colocando ali em um lugar propício para ser tratado. Verdade. Então Pedro e João, eles não passaram de lá. Gueto Esmolé, vamos rodear pela aqui para não atrapalhar, porque já é a hora nona, a hora de orar. Não, quando eles viram, Pedro e João disse: olha para nós. Ei, rapaz, levanta a cabeça. Sim. Porque geralmente uma pessoa nessa situação, ela vive cabisbaixa, né? Triste, sem conseguir muito fixar nos olhos das pessoas. É um sentido assim de insuficiência, de dependência, né? E de humilhação muitas vezes. Então, não conseguia olhar firmemente nos olhos das pessoas. E Pedro e João: olha para nós, levanta a cabeça, né? E ali, quando ele olhou, Pedro profetizou ali na vida dele, deu uma palavra e pegou, ajudou a levantar. Sim. No mesmo instante ali, os pés dele se firmaram, os tornozelos, e ali é a alegria da salvação, né? Amém. Ele pôde ir louvando, pulando, saltando, o que ele nunca fez na vida, ele fez, e já foi logo para dentro do templo, né? Verdade. Eu não sei se tinha algum impedimento de entrar esmolendo num templo, aleijado, mas a primeira coisa que ele fez ao ser curado foi entrar louvando e cantando a Deus. Não tem quem impeça essa alegria, né? Verdade. Essa alegria da libertação, da cura, de sair daquela prisão. Como a mulher samaritana, tinha vergonha de todos ali na cidade, né? Das outras mulheres, mas quando se encontrou com Jesus, recebeu a água viva, deixou o canto lá, esqueceu de pegar água, foi correndo para a cidade, gritando, falando para todo mundo que tem encontrado Jesus. Essa é a alegria, irmãos, que nós nunca devemos perder, né? Verdade, É a alegria da salvação, amém. que pode ser apagada, né? Quando você comete pecados, não confessa, vai sempre acumulando, não se humilha diante do Senhor e às vezes você fica ali entristecido, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Mas o Senhor tem uma palavra para todos nós, Sim. para de fato nos tirar, né, de qualquer situação Verdade. e voltar, e nós voltarmos a ter alegria, Sim. pulando, louvando, saltando, Amém, né? amém. Ó, de todo o coração. Senhor Jesus. Amém. Vamos ver agora a pregação de Pedro. O versículo 11. Versículo 11 diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, no lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais quando este havia decidido saltá-lo? Todavia, vós negaste publicamente o santo, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como também podem observar. Ó Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, irmãos, Pedro, ele não quis receber a glória para si, né? Deus usou Pedro, foi pelas mãos de Pedro, mas aqui tem um ensinamento. Ele não quis receber a glória para si. Se você for pegar a pregação de Pedro, aqui foi o segundo sermão. O primeiro foi no capítulo anterior. A pregação dele era cristocêntrica, sempre apontando para Cristo. Ele chama Jesus de o justo, né? Do autor da vida, do santo, mais à frente do profeta. Então Pedro, ele tira a visão do povo ali para ele e coloca para Jesus. No versículo 16, foi pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem. Então não foi Pedro. Pedro disse: olha, vocês estão olhando para nós, mas não fomos nós, foi Jesus quem fez isso. Verdade. Então esse é um ponto especial, porque o homem às vezes ele quer se gloriar, né? Verdade. Se ele fez algo, ele quer às vezes a glória para si. Fui eu que fiz, foi por meio de mim e tal. E o Senhor não quer que nós façamos isso. Verdade. Deus quer que toda a glória seja para Deus. Claro que Deus vai usar os seus canais, nós somos instrumentos dele, né? Amém. Então Pedro aqui também, ele não quis pregar assim para agradar aquelas pessoas, mas Pedro foi incisivo e já mostrou aqui alguns pontos. Senhor Jesus. Amém. Diz assim, ó, 13: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados,
glorificou a seu servo, Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Então, Pedro colocou de fato ali, mostrando que eles eram culpados, né? Esse Jesus que curou esse aleijado, foi o Jesus que vocês rejeitaram, que vocês mataram, que vocês traíram, foi esse Jesus. E ali, uma pregação forte, mas tudo que é movido pelo Espírito Santo é para tocar na consciência. A pregação não era para uma pregação doce, de mel, para agradar o ouvido das pessoas, mas foi para mostrar a realidade, né? A realidade de que eles estavam ali precisando. Então Pedro, ele chama aquelas pessoas para o arrependimento, né? 17. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Agora Pedro já começa depois de falar excessivamente ali na consciência deles, Pedro também diz: olha, mas eu sei que vocês fizeram isso na ignorância, vocês não tinham conhecimento, para chamar eles ali para o arrependimento. 18. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Está vendo aí? É uma pregação que mostra a realidade, o que eles fizeram, mas que não deixa eles ficando ali acusados pela sua consciência, que traz uma solução. Olha, vocês pecaram, vocês mataram Jesus, mas eu sei que vocês fizeram isso na ignorância, vocês não sabiam o que estavam fazendo, portanto agora vocês têm uma chance, se arrependam e se convertam, para que esses pecados aí, os seus pecados sejam apagados. Então realmente há uma chance. E Pedro pregou, e no capítulo 4 nós vemos que já tinham 3.000 pessoas batizadas, o número subiu para 5.000 pessoas. Então mais de 2.000 pessoas ali, por meio dessa pregação, nós vemos que foram alcançadas. Então é uma pregação que vem do Espírito Santo para tocar a alma e a consciência das pessoas, conduzindo ao arrependimento. É uma pregação que não busca a glória para si, mas que sempre está apontando Cristo, o justo, o santo, o profeta, né? Vamos finalizar esse capítulo. 20. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Então, se converter, se arrepender, de modo que venham tempos de refrigério, né? Aqui no original se refere ao reino messiânico, ao reino vindouro, mas nós sabemos também que ao nos convertermos, né, ao nos voltarmos para o Senhor Jesus, nós vamos espiritualmente no nosso interior alcançar esse tempo de refrigério, esse tempo de libertação, de cura, de salvação, né? Senhor Jesus, no nosso espírito nós podemos encontrar a paz. Né? Ó Senhor Jesus, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta, como eu. A ele ouvireis, e em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predissem esses dias. E vós sois herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Então, aqui mostra a outra profecia, que Deus enviaria um profeta. E esse profeta está se referindo a Jesus. Sim, a ele nós devemos ouvir, né? Amém. Como lá no Monte da Transfiguração, Pedro: que bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. E Deus falou numa voz clara e audivelmente, né? Que Jesus é a Jesus, o Filho amado, que nós devemos ouvir. Amém. Esse é o profeta que veio, né? E falou ali todas as coisas concernentes ao rei. Então, glória a Deus por isso. Pedro, ele pôde ali ser usado por Deus para pescar homens e de fato exerceu o seu ministério. Nós possamos permanecer no Senhor Jesus, tendo viver de oração, de busca, né? De intercessão,
sempre na presença do Senhor Jesus, para também vivermos esse tempo de refrigério. Amém. Onde tudo está caótico aí no mundo, nós temos como aqueles pés de coco que eu falei na mensagem passada, né? Na Arábia Saudita, se não me engano, né? As raízes descem até, né, os lençóis freáticos, onde alcança água doce, fresca, e assim ela consegue suportar e ficar verdinha, mesmo em tempo de sequidão, com o calor abrasador do sol. Então, por fora, né, ainda que o homem exterior se corrompa, no interior nós ficamos sempre renovados, né? Jesus é o Senhor. Amém. Amém.